Que tal ter um tempo de qualidade com o seu amor? Ou, quem sabe, encontrar aquela pessoa especial para partilhar a vida. Diante da correria do dia a dia, casais e solteiros focam no trabalho, nas finanças e na educação, deixando para depois o relacionamento, os planos e sonhos. A caminhada do amor é a oportunidade de investir no relacionamento de maneira inteligente. Os casais terão um momento a sós, onde vão concentrar sua atenção exclusivamente para o outro. Já os solteiros vão aprender a dialogar de forma eficaz e investir num relacionamento saudável e duradouro. Caminhada do amor. A vida financeira tem sido o grande desafio de muitas famílias. Pessoas endividadas que, movidas pelo desespero, tomam decisões precipitadas, acreditam em propostas disfarçadas de soluções, porém sem a direção correta, acabam se prejudicando ainda mais. Como foi o caso desta mulher, que prefere não se identificar. Com muitas dívidas, encontrou nas redes sociais a proposta para limpar o nome. Seria apenas R$300 e a tal empresa resolveria o problema por completo. Mas, ao invés disto... Quando eu depositei o dinheiro, ela falou, daqui 30 minutos vai apanhar das contas. E eu estou esperando até hoje. Eu deixei de pagar minha luz, minha água, para fazer isso aí. O problema, que era financeiro, acabou refletindo no emocional. A vítima passou a sofrer também com a insônia. Eu fiquei 2 noites sem dormir. Até hoje eu não durmo, não do fato pelo dinheiro. Porque dinheiro, você trabalha, você corre atrás, você ganha. O difícil não é esse, o problema é o golpe. Ele foi golpista comigo e eu errei também. Porque quem quer as coisas fáceis, o fácil saiu caro, né? O fácil que saiu caro. A vergonha em perceber que o que seria a solução não passava de mais um problema. O mesmo aconteceu com alguns desempregados. A proposta era boa, o investimento era simples, mas... tudo não passava de um golpe. A propaganda era bastante atraente, difícil de gerar desconfiança. Aqui você ganha dinheiro curtindo redes sociais. A empresa, supostamente com sede em Londres, estava interessada em contratar milhões de brasileiros para trabalhar em um esquema de home office. Os irmãos Neil e Wellington foram atraídos pela bela proposta. No início, até viram algum valor cair na conta. Era apenas a isca para que eles não desistissem. Eu vi na conta dele, eu falei, se ele tá ganhando, não é possível que eu também não vou ganhar também. Aí eu entrei. O salário era semanal, era uma proposta muito excelente. O serviço era simples, impulsionar páginas na internet para que as visualizações de alguns perfis aumentassem, auxiliando assim a divulgação. Porém, logo outra proposta foi feita. Caso eles investissem em pequenos valores, os ganhos poderiam ser ainda maiores. Os irmãos chegaram a depositar vários valores, conforme destacam os comprovantes. Em um dos depósitos, o valor foi de quase R$3.000. Desde então, nunca mais os irmãos tiveram acesso a tal empresa. Investiram tudo o que tinham e tiveram os sonhos frustrados. Foram inúmeras as vítimas. Você fica com aquela raiva, você não tem quem cobrar porque é coisa da internet. Deixa a gente arrasado, cara, arrasado. Eles precisam pagar pelo que eles fizeram. Eles fizeram mal pra muita gente. Gente, não existe esse negócio mais de ganhar dinheiro fácil. Vítimas de links, vítimas do desespero pela condição vivida, em que você irá insistir em acreditar para solucionar a sua vida financeira. Suas decisões têm te levado para um saldo negativo? A resposta que você precisa pode estar diante dos seus olhos.
Acompanhe esta programação. Seja bem-vindo ao nosso programa e você acompanhando esta matéria, refletindo sobre ela e analisando a sua vida, a pergunta é: como é que estão os seus caminhos profissionais? Você hoje é aquela pessoa que caminha para frente, você hoje está nas mãos das dívidas, dos juros, dos empréstimos, você é aquela pessoa que hoje, entre você e as suas conquistas, você percebe nitidamente que há barreiras, há muralhas, há obstáculos lhe separando das suas conquistas. Fique conosco nessa programação, eu vou lhe provar que para a sua vida tem saída, tem jeito, tem solução. Aliás, eu já quero deixar a nossa central de atendimento espiritual à sua disposição. Você pode entrar em contato agora pelos números que aparecem aí para você. Também o nosso site, o nosso link, para que você venha interagir com a nossa equipe que está pronta para lhe atender, lhe ajudar, lhe orientar. Vamos agora acompanhar como é que estava a vida da Esther e da Andréia. Recentemente, conversei com ambas aqui na Catedral da Fé em Florianópolis e você vai entender um pouquinho como estava a vida delas, como que está agora, as muralhas que caíram depois que elas fizeram um pacto com Deus. O nome da senhora? Esther. Dona Esther, qual muralha que havia na sua vida financeira? Que muralha que caiu? Então, quando eu cheguei, eu estava com a vida totalmente destruída, desempregada, recebendo cesta básica, cheguei ao ponto de receber realmente cesta básica, luz cortada, água cortada, completamente desorientada. Uma vida de humilhação. Uma vida de humilhação. De escassez. Isso, pastor. Então, daí recebi o convite, né? Cheguei até essa reunião e aqui eu fui recebendo orientação. A partir do momento que eu fizesse um pacto com Deus, que eu tinha que entender que tinha que fazer um pacto com Deus, que tudo ia mudar. E assim eu fiz uma aliança com Deus, fiz um pacto com Deus, e eu pedi para Deus, porque assim, eu saí de uma profissão que eu era bancária. Então, eu só sabia fazer isso, era caixa de banco, sabia mexer com o dinheiro dos outros, né, no banco. Aí eu segui para a área da beleza, que era uma área que eu gostava muito, né, que eu já fazia em mim, né, e fiz um curso, e hoje, graças a Deus, a muralha caiu, a minha vida foi mudando paulatinamente, né, passo a passo. Hoje eu tenho meu salão de beleza, eu sou bem próspera, graças a Deus, e a muralha caiu. Hoje tenho uma vida bem abençoada. E através desse trabalho, né, desse próprio negócio, Deus acrescentou o que na vida financeira? Ai, pastor, hoje eu tenho a minha casa própria, eu tenho o meu carro, né? 0, graças a Deus, consegui. E tudo. Deus tem honrado. Deus tem honrado em tudo. E espiritualmente, como está? Graças a Deus, eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente, que foi o primeiro passo. Prosperidade completa, então. Completa, foi o que eu entendi, que a partir do momento que eu recebesse o Espírito Santo, que o resto, tudo ele ia acrescentar. E foi isso que aconteceu. Né? Busquei primeiro a Deus e depois acrescentou. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Nome? Andréia Silvi. Andréia, que muralha caiu através do pacto com Deus? Tudo. Né? Eu sempre falo que eu estou com quase 53 anos e 23 anos também eu tenho de vida nesse altar. Eu cheguei nesse altar com 30 anos e com a vida totalmente sem perspectiva de nada. Né? Não sabia, não entendia da palavra, né? E até chegar a esse altar, muito sofrimento. Quais foram os principais? Fundo de poço, por exemplo. Catar papelão na rua. Né? Miséria chegou a esse ponto. Miséria chegou nesse ponto. Quando eu conheci esse altar, até chegar aqui, eu era catadora de papelão no centro de Florianópolis. Humilhação total. Humilhação total, né? Eu amassava o papelão, fazia fardo, jogava nos caminhões 11 e 13 para poder vender e sobreviver. Foi assim que eu conheci Jesus. Como é que está a sua vida hoje? Minha vida é transformada em tudo, né? Primeiramente, o principal de tudo, que é o Espírito Santo, né? Que é o ponto fundamental. Tudo que eu venha fazer, que eu venha decidir, eu coloco Deus a par de tudo, né? É onde que eu conquisto e estabeleço, né? Eu tenho a minha casa, tenho a minha loja, tenho o meu salão, uma estética, tenho kitnets alugada
Então, Deus tem abençoado em tudo, pastor. Muralhas caíram. Todas. Agora, quem ouve o seu testemunho, obviamente, não foi da noite para o dia, lutas vieram, não é verdade? Não foi no estalar de Deus, muita perseverança, isso aconteceu. Muita, né? 30 anos muitas coisas aconteceram, né? Na vida sentimental também, né? Muitas coisas, mas Deus, eu nunca parei. Eu nunca saí do altar. O Espírito Santo sempre me conduziu em tudo. Ele sempre teve a par da minha vida. Sempre aliança com Deus. Sempre aliança, né? E o congresso, ele está na veia da gente, né? E o Espírito Santo é o combustível que nos traz paz, que nos dá direção. E eu agradeço a Deus primeiramente, e essa casa maravilhosa nesse altar, a Igreja Universal. E o seu ramo de atividade? Na verdade, eu sou esteticista e extensionista de cílios, né? Mas eu tenho loja na confecção feminina, né? E tenho kitnetes alugados, tenho a minha casa maravilhosa. Uma vida totalmente transformada. Uma vida totalmente transformada. Vale a pena ter aliança, pacto com Deus? Com certeza. Para não. Não paro. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. As pessoas que se aliam a Deus estão vencendo. Você observou aí tanto da Esther quanto da Andréia, uma vida totalmente destruída quando chegaram ao pacto com Deus, na corrente da prosperidade às segundas-feiras. E elas foram aprendendo como agir, como reagir, aprendendo a palavra de Deus e hoje têm uma vida plena, uma vida transformada, uma vida de qualidade, começando do interior na alma, chegando até os caminhos profissionais. E eu pergunto, há quanto tempo você acompanha o nosso programa? Há quanto tempo você assiste a nossa programação, você tem visto aí testemunhos magníficos e até agora não tomou atitude de buscar a Deus. Segunda-feira agora, 13 de outubro, nós teremos então o clamor para a queda das muralhas. Sim, muralhas que estão entre você e os seus projetos, entre você e a quitação das dívidas. Você percebe nitidamente que há uma barreira separando você da realização dos seus sonhos. E nós vamos então clamar, essas muralhas vão cair e você vai avançar. Inclusive, teremos uma bênção especial para todos do ramo da área da confecção. Mas é claro, todos os profissionais de todas as áreas são bem-vindos nessa próxima segunda-feira. Quem vive do ramo da confecção sabe como é lutar contra as muralhas invisíveis. As máquinas estão prontas, mas os pedidos não chegam. Ou as peças são produzidas, mas o estoque fica encalhado. As contas se acumulam, os clientes cancelam e parece que sempre falta alguma coisa para o seu negócio dar certo. São barreiras que ninguém vê, mas que bloqueiam o seu crescimento, a sua vida financeira e o seu futuro. Nesta segunda-feira, 13 de outubro, o grande clamor pela queda das muralhas, com a bênção para os profissionais da confecção. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 horas, 18 horas e às 19h30. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis.
Portanto, o clamor para a queda das muralhas nessa segunda, dia 13. Você é o nosso convidado. Amigo e amiga, coloque num papel todas as barreiras que você está enfrentando. Desemprego, falta de vendas, falta de conquistas na vida profissional, você que está endividado, você que está aí ameaçado de perdas, já perdeu, tem tido prejuízos. Sabe, coloque num papel os problemas da sua vida financeira, as muralhas, e traga nesta segunda-feira agora. Nós vamos então realizar este clamor, você vai participar da palestra para o sucesso e certamente Deus vai dar vitória para você em 6 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30. Você tem imagens aí de um dos momentos, de uma das reuniões da Corrente da Prosperidade com Deus. Você vê ali a Arca da Aliança e ela estará no altar novamente nesta segunda. Você vê então centenas de pessoas clamando e Deus então está dando a vitória para aqueles que têm vindo. E esse trimestre, que é o último desse ano, pode ser marcado por um trimestre de vitórias. Você pode ter o seu ano de 2025 salvo, você pode sair do vermelho ainda esse ano. Você pode realizar aquelas vendas que não realizou o ano todo, se você trouxer para o campo espiritual as suas batalhas e guerras. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, onde está então a nossa Catedral da Fé. E para mais endereços, universal.org/localizar. Nós vamos agora conhecer como é que estava a vida do Eduardo. Você vai entender aí agora que ele, inclusive, foi vítima de notícias que não são verídicas, das famosas fake news. Acompanhe. Meu nome é Eduardo Yamamoto, sou empresário. Eu tinha um certo preconceito com a Igreja Universal. Sem conhecer a Igreja Universal, sem conhecer o Bispo Macedo, eu tinha aquele ódio, aquela raiva, só o fato de ouvir, de falar. Eu via as imagens do Bispo Macedo, eu via notícias, só que tudo isso aí, sem a gente conhecer, eu tinha uma raiva, eu tinha um certo preconceito. Eu via muitos outros dizerem que a Igreja Universal só queria o dinheiro do povo, que eles são charlatão, são mentirosos, enganadores, faziam lavagem cerebral. Então eu nunca tinha frequentado uma igreja, mas só do fato de ouvir, só do fato das pessoas falarem, eu já tinha um certo preconceito, eu já tinha um ódio, uma raiva do bispo só de ouvir falar. Eu vivia uma vida difícil, uma vida miserável, e o meu sogro já era da Universal. E ele sempre nos evangelizava, falava da igreja, só que eu não aceitava. E mesmo eu resistindo, não querendo ir, a minha esposa chegou um dia que ela tomou uma decisão, ela falou assim, não, hoje eu vou para a igreja, porque eu quero ver a diferença na nossa vida. Eu não aceitando, mesmo assim, eu fui, levei ela para a igreja e fiquei dormindo no carro, no estacionamento. Isso se passou um mês, e ela começou a frequentar, começou a agir a fé, e nisso começou a me bater uma curiosidade de o que acontece dentro de uma igreja, que eu nunca tinha entrado numa igreja. E um dia, do estacionamento, me bateu uma curiosidade e eu resolvi entrar na igreja. Então eu entrei, sentei no último banco e comecei a assistir a reunião. E do último banco, na semana seguinte, comecei a sentar no primeiro banco. E ali eu comecei a assistir a reunião, comecei a entender, e o tempo foi se passando, começou a ver a mudança na vida sentimental, começou a ver a mudança na vida financeira, recebemos o Espírito Santo, hoje tudo mudou na nossa vida, e hoje a gente vê, fake news prejudicou minha vida, porque se eu soubesse que a igreja era da maneira que é, eu já tinha chegado na igreja muito antes. Só que através dessas notícias falsas, através do preconceito, me segurou muito. Então, tudo isso me prejudicou. Mas, graças a Deus, hoje nós estamos na fé, né? Estamos na luta e tudo deu certo. Para quem chegou morando de favor, moravam num quarto 3x4, hoje nós moramos numa casa de 400 metros quadrados. Hoje nós temos uma vida financeira abençoada, uma empresa abençoada. Hoje nós temos uma família abençoada. Hoje eu digo assim para as pessoas que, como eu tive preconceito no passado,
Hoje eu acredito que tem muita gente que tem esse preconceito. Eu tive esse certo preconceito e hoje estou aqui, né? De fato e verdade, testemunhando, né? Tudo que o Deus tem feito na minha vida. O Eduardo hoje tem realmente a sua fé esclarecida, hoje tem uma nova vida e você vê, ele estava sendo vítima, foi vítima de fake news e isso estava impedindo a sua busca a Deus. E você, amigo e amiga, talvez você também foi vítima de uma situação como essa, de notícias que não são verídicas, fake news, e isso tem impedido você de se voltar para Deus, não é verdade? Então, convidamos a você para estar com a gente. Nessa próxima segunda-feira, o clamor para a queda das muralhas e estaremos realizando a bênção para os profissionais do ramo de confecção. Se una a centenas de pessoas que têm vindo às segundas-feiras. Segunda agora, dia 13, aguardamos às 7, 10 e meio-dia. Esperamos por você ou às 15, ou 18, ou 19h30, com uma corrente forte de clamor, de ensinamento, e você certamente em aliança com Deus há de dar a volta por cima e, obviamente, ter uma nova vida e salvar este ano de 2025 na sua carreira profissional. Tá certo? E para mais endereços, universal.org/localizar nossa catedral, Mauro Ramos, 1310. Vamos agora ao momento da oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, atende a voz do nosso clamor por centenas, milhares de pessoas que sofrem, padecem, que precisam, meu Senhor, do toque das tuas mãos. Eu oro pelas famílias catarinenses, eu oro por aqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Que a tua mão se estenda para trazer saúde a todo o estado, abençoando, meu Deus, a saúde estadual, municipal, os hospitais, aqueles que neles estão, meu Deus, gemendo e urrando de dor. Leva a cura, a libertação, leva, meu Deus, a salvação, que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para sempre. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Graças a Deus, hoje, quarta-feira, é um dia todo especial para aqueles que desejam ser fortalecido, é o dia da alma, do alimento para a alma. Então não perca essa oportunidade, procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa, seja revestido e fortalecido do Espírito Santo. Muito bem, assim como você recebeu essa oração, Deus te deu forças para se levantar, reagir e vencer. E como o Bispo Sérgio Mota bem falou, hoje, quarta-feira, então, nós teremos a continuidade do estudo sobre como ser a própria bênção, especialmente às 19 horas. Hoje mesmo você pode estar conosco em uma de nossas igrejas Universal, querendo a Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, e para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? Fico por aqui com a minha participação, agora é agir a sua fé. Busque a Deus, sem dúvida alguma, Ele tem tudo para mudar a história da sua vida e você ser uma nova criatura. Que Deus abençoe a todos e até lá.